Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja conosco mais uma vez. Hoje são 12 de fevereiro de 2021. Hoje é a mensagem de número 43 deste ano. E hoje eu queria conversar com vocês sobre Jesus. Todo dia eu falo sobre Jesus, né? Mas hoje eu quero falar sobre o nosso Jesus. Ele era um homem de oração. Que coisa maravilhosa, né? Até da gente se admirar e ficar assim, meu Deus, Jesus era um homem de oração, ele era o próprio Deus e precisava orar. Jesus orava porque ele era homem e ele era Deus. Jesus orava porque ele confiava no Pai que enviou ele. Jesus orava porque ele sabia o poder da oração. E Jesus orava também para dar exemplo, para que a gente aprendesse com ele que nós devemos e precisamos orar. Jesus sempre orava. Jesus orou no dia que foi batizado. Jesus orou quando foi escolher os 12 discípulos. Que decisão, né? Quem eu devo chamar? Orou para chamar esses 12 discípulos. Outro dia ele chamou Pedro, Tiago e João, subiu lá no monte e lá houve a transfiguração. Mas antes dele fazer isso, ele orou. Ele orou para ressuscitar Lázaro. Ele orou quando foi multiplicar os pães e os peixes ali para alimentar 5.000 pessoas, 5.000 homens. Ele orou na última ceia. Ele orou ali no jardim do Getsêmani, quando sabia que ia ser traído e entregue para ser morto. Ali foi uma oração assim extraordinária. Quando ele diz assim, Senhor, afasta de mim este cálice. Ou seja, eu não vou aguentar esse sofrimento. Mas o interessante é que na oração ele disse, seja feito a tua vontade e não a minha. Jesus estava sempre orando, orava de madrugada. Ele subia no monte, orava sozinho. Jesus estava sempre orando, para que a gente possa aprender que Jesus, mesmo sendo Deus, mas ele orava. E nós? Será que não precisamos orar? No livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 6, Jesus nos ensina como devemos orar. Mateus 6, 6, ele diz, entre no seu quarto, feche a porta do seu quarto, ore ao Pai que está em secreto, e ele que está vendo em secreto, ele te recompensará. E no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9, ele nos ensina uma oração maravilhosa, né? O Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Uma palavra que eu acho bonita quando ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Que esse pão nosso de cada dia não seja apenas o pão, o feijão, o arroz, mas o alimento espiritual. Que esse pão nosso, tanto o pão que nós colocamos na mesa, como o pão que se alimentamos para fortalecer o nosso espírito. Então Jesus nos ensina a orar, entre no seu quarto, feche a porta, e ele nos ensina a oração que nós devemos fazer, que é o Pai Nosso. E na Bíblia fala de muitas pessoas que oraram. Elias era um homem que tinha uma oração forte. Elias orava para chover, orava para parar de chover. Elias orava para ressuscitar uma criança. Elias orava para descer fogo lá do céu. Elias orava para destruir os profetas de Baal. Tem outras pessoas que oravam. Ana orou para ganhar um filho. Daniel orava. Ezequias era um homem que ia morrer, mas ele fez uma oração e Deus deu mais 15 anos de vida para Ezequias por causa da oração. Daniel orava. Muitas mulheres que eram estéreis oravam. E aí Deus fazia um milagre. Então nós precisamos aprender que a oração ela tem poder. Faça uma oração com confiança, com fé e acreditando que o impossível
pode acontecer na nossa vida através da oração que nós fazemos ao nosso Deus Todo-Poderoso, porque Jesus sim era um homem de oração. Que nós possamos aprender a orar, conversar com o nosso Deus todos os dias. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém.